Olá, Escorpião, tudo bem? Bem-vindos para mais uma leitura. Escorpianos, vou começar pela energia que vai influenciar o período de vocês. Vou pegar a carta que caiu ali, só um momento. E já com a carta que caiu aqui, vamos falar a respeito destas energias, Escorpião. Imagine que as emoções, elas vão estar em alta. Quando eu trago essa informação, eu quero dizer para vocês que muita coisa vai acontecer e que isso vai gerar sensações, sentimentos diferentes. Mas quando você, escorpiano ou escorpiana, começa a observar de perto e começa a se dar conta que não era uma mera desconfiança, que não era uma mera suspeita, que de fato existe algo acontecendo, é quando vocês acabam ali ganhando força. Ganhar força não é somente se manter resistente a dificuldades, a desafios ou a situações complexas. Ganhar força é confiar em si, é confiar nos seus próximos passos, é ter fé que diante daquela situação, isso não vai te parar, isso não vai impedir você de chegar no seu caminho, de chegar onde você quer. É como se as suas suspeitas elas se fizessem verídicas, mas que isso fosse dar para você, escorpiano ou escorpiana, uma possibilidade de mudar o rumo das coisas. Contendo essa informação, você muda todo o contexto, você muda toda a influência, tudo que é necessário para que isso aconteça. E houve um momento que vocês estavam cedendo muito um espaço, deixando as pessoas muito à vontade no seu espaço. Só que a partir do momento que essas informações se tornam sérias e se tornam um fato, você não vai mais dar esse espaço a ninguém, doar esse espaço a ninguém, nem permitir que as pessoas se sintam à vontade nele. Fará com que vocês tomem uma iniciativa e mude, né, dê aquela virada de chave, aquela virada de jogo também, dependendo da pessoa e da situação. Então é uma energia que se remete muito a isso. Eu não posso ignorar o fato de que também pode ser aí duas pessoas que são diferentes. Uma é mais observadora, mais desconfiada, talvez até manipule algumas ocasiões, né? Pode haver até um certo egoísmo, e existe uma outra energia que é simplesmente sentimental, absorve mais as emoções, mas quando não é ouvido ou ouvida, se torna uma pessoa extremamente conflituosa aqui. Então vocês podem estar lidando com alguém deste perfil, ou pode ser que um desses perfis represente vocês, tudo bem? Vamos seguir aqui com a energia complementar. E com a energia complementar eu tenho aqui o divino masculino. Essa energia, ela fala muito da praticidade, de agir às vezes de uma maneira básica, lógica. Aqui não há muito sentimentalismo, assim, e se há um envolvimento emocional,
é um envolvimento emocional equilibrado, que não toma conta do outro a ponto do outro perder o controle, se deixar levar pelo emocional, por aquilo que está sendo sentido. Essa é uma energia que pode falar de muito trabalho, muito desempenho, muita resistência, sobre tomar a frente desse espaço e possivelmente afastar pessoas que muitas vezes você colocou ali à vontade. Então é provável que algumas relações não durem, seja ela de qual nível ou compatibilidade for, principalmente se não houver, né, essa condição de respeito, se não gera algum sentido moral digno, né, respeitar você de alguma maneira, escorpiano ou escorpiana. Aqui me veio uma informação como se alguém estivesse provando do próprio veneno. Alguém está provando do seu próprio veneno. E é doloroso. E é doloroso. Vamos seguir aqui. Eu tenho uma energia que pode representar vocês, ou a energia de Câncer, Peixes e Escorpião. Uma energia que precisa... Assim, existe muito uma atitude de, às vezes, tentar chantagear ou tentar contorcer ou distorcer, na verdade, informações. É como se essa pessoa ela não quisesse arcar com as próprias responsabilidades daquilo que faz, daquilo que cria. Então é uma pessoa que ela se nega a se responsabilizar. Então, em vez de ela dizer, olha, Escorpião, eu vou arcar com a minha parte, eu vou arcar com a minha responsabilidade, não. É uma energia que ela vai fugir por meios de chantagem e de manipulação. Então, às vezes eu vou tentar mudar o assunto, ou às vezes eu vou tentar trazer alguma história triste, contar essa história triste, para ver se eu posso cessar a minha responsabilidade diante a algo aqui. E com a energia do passado aqui, escorpianos, que fala das lembranças, daquilo que você já sabe, daquilo que você traz consigo como experiência, provavelmente você já compreendeu que não se pode esperar muita coisa aqui. Você pode possivelmente ter se dado conta de que não importa o que você faça, ou o quão à vontade você deixe alguém, não há valorização. Ou alguém joga muitas vezes de maneira suja nas coisas. Como eu falei, a pessoa ela sempre conta uma história triste para para não ter que arcar com a responsabilidade aqui. Só que como houve, né, esse tipo de condição sendo colocada, é uma energia que se equívoca, porque eu vejo que vocês estão usando do conhecimento, possivelmente da inteligência, das experiências, para realmente, aquela questão, cortar o mal pela raiz. Ou ser uma pessoa tão inteligente a ponto de desconstruir a pessoa em questão, ou a situação em questão. Para alguns casos, vocês podem estar fazendo um voto de silêncio ou se mantendo mais introspectivos, no caso, guardando mais para si as informações, não conversando a respeito de algumas coisas, não falando tudo que você sabe, para manter as coisas assim seguras. Vocês podem estar lidando com a energia de Virgem também. E claro, houve um amadurecimento aqui, tá, Escorpião? Houve um amadurecimento. Então, se antes
né? Se lá atrás, no passado, as pessoas te subestimavam ou te julgava uma pessoa fácil de enganar, ou te julgava uma pessoa não tão inteligente, ou aquele famoso ou famosa bobinha, nem tá percebendo o que está acontecendo. Hoje as coisas mudaram. Hoje as pessoas percebem que não é bem assim que as coisas são. Elas estão se deparando agora com quem você realmente é. E isso, de alguma maneira, pode estar gerando alguma insegurança nelas. Vocês podem estar lidando com virgem, aqui não lembro se mencionei, peixes. Mas é uma energia que pode agora estar começando a ficar um pouco insegura ou insegura. Está se sentindo ameaçado ou ameaçada de alguma forma. Porque talvez essa energia ou esse ambiente esperasse que vocês fossem muito... Assim, eles acreditavam que vocês já eram previsíveis. Então a sua atitude sempre ia ser a mesma, a sua reação sempre ia ser a mesma, o seu comportamento sempre ia ser o mesmo. Só que agora eles ficaram inseguros, ou o ambiente em si, porque agora você não é tão mais previsível quanto eles imaginavam. E existe assim aquele questionamento por parte dos demais, né? Será que eles não se importam mais? Será que a atenção deles está em outra pessoa? Ou a atenção deles está em outro lugar? Ou realmente aquela sensação de eu não deveria ter deixado isso se prolongar porque uma hora ou outra alguém ia mudar a percepção das coisas, ou não ia permanecer no mesmo. Vocês podem realmente estar lidando com outra pessoa de água aqui. E vejam só, havia muitos conflitos aqui. Conflitos, competições, muita coisa sendo colocada em xeque, vamos dizer assim, principalmente sobre questões do passado, sobre comportamentos repetitivos. Só que alguém realmente assumiu, esse divino masculino foi assumido, independente se você é uma energia feminina ou se considere do gênero feminino, você está assumindo aqui esse papel do divino masculino. Por isso que eu realmente sinto que se alguém andou brincando com seus sentimentos ou brincando, te subestimando de alguma maneira, as coisas não vão mais ficar dessa maneira aqui. Podem estar lidando com Áries ou Touro. É como se vocês estivessem socializando um pouco mais. É claro, você vai ter os seus momentos de introspecção, os seus momentos de avaliação, mas tem alguma mudança de hábito, alguma coisa que você está fazendo por você, escorpiano ou escorpiana, que assusta alguém ou assusta essas outras pessoas. Possivelmente porque essas pessoas, elas sabem do seu potencial, elas sabem até onde você pode ir com tudo isso. Então aqui fala sobre encontros, eventos acontecendo, reuniões, e que de alguma forma vocês vão se destacar nisso. Aqui também fala assim a respeito de alguém está sendo parabenizado por algo. Ou alguém olhando para vocês com, assim, não precisa ser uma pessoa necessariamente, mas assim, é como se a visão aqui ela mudasse de uma maneira muito radical. E o fato de as pessoas começarem a perceber que alguma coisa está evoluindo, que pode ser assim. Se você recebe uma oportunidade de trabalho, pode ser que na visão dos outros é um trabalho onde você venha a ganhar muito bem.
E isso começa a gerar nessas pessoas um sentimento de frustração. Se você está melhorando o seu físico, sua autoestima, você faz com que algumas pessoas por perto elas tenham que se equivalar ao seu vir a equivaler ao seu nível. Entenda que você não está falando isso para a pessoa que ela é menos do que você não está diminuindo a pessoa em si. Ela ou ele está se sentindo dessa forma. Então eu preciso chegar no nível deles. Olhar eles mudando, olhar eles construindo isso, faz eu ter que correr atrás também, porque senão eu vou ficar para trás. Pode haver até pessoas que fiquem observando, por exemplo, compras, entregas, coisas que você esteja fazendo, coisas que você anda obtendo e ficando com inveja disso. E é assim, não tem o que se fazer. E aí eu vejo aqui muito uma energia de, às vezes, um comportamento de sempre alguém vindo com o intuito de atacar ou de provocar situações aqui. Lembre-se que tem alguma energia por perto, ou seja, quem for aqui, o ambiente, que sempre está em conflito ou em competição. Então, mesmo que você tente ir para um lado mais flexível, não vai funcionar. E você sabe disso agora. Ou você, na verdade, sempre soube, mas você está tendo a prova viva agora, vamos dizer assim. Vocês também podem ter alguém que esteja se aproximando de vocês, uma pessoa mais madura, mais experiente, para te oferecer alguma oportunidade ou para te fazer alguma proposta aqui também. Na verdade, seria essa carta aqui, para fazer uma proposta para vocês. Essa energia que veio agora me agrada muito, porque me fala sobre cura. E é importante entender o seguinte: às vezes nós pensamos que nos curamos ou que a cura é só você fazer um tratamento ou fazer um procedimento espiritual que está tudo certo, você está livre e disponível pronto para mais uma, né? Vamos dizer assim. Mas não é assim que funcionam as coisas. Por isso pode acontecer de muitas pessoas estarem buscando constantemente ajuda, seja em qual meio for, um meio clínico, né, um meio espiritual, e às vezes está sentindo que não está encontrando melhora, que as coisas não estão funcionando. Vocês me desculpem qualquer barulho externo, escorpião. Mas aqui pode realmente ter pessoas que já procurou várias formas, vários meios, várias pessoas e nunca obteram o resultado buscado, né? Então, qual que era o objetivo? Melhorar alguma coisa, se sentir melhor, ficar bem. Só que vocês estavam tentando fazer isso, né? Muitos poderiam ter desistido do processo no meio do caminho, outros poderiam realmente ter se desiludido com as pessoas e ter tentado fazer isso por conta própria. Então aqui realmente houve inúmeras tentativas falhas. Só que por que me agrada essa cura neste momento? Uma melhora. Porque você entendeu que não adianta você procurar meios para cura se você se importa com a opinião alheia, se você deixa o outro te tratar de qualquer forma, se você não coloca toda a sua energia, todo o seu desempenho em cuidar de si com carinho ou daquilo que você quer para si como objetivo.
Então você vai sempre procurar meios e vai sentir que falhou, que não conseguiu, quando na verdade a informação está aí dentro de você, Escorpião. É realmente você parar de deixar as pessoas à vontade no seu espaço. Porque senão vocês não vão conseguir se curar aqui. Vocês podem estar lidando com Sagitário, mas olha a sequência depois da cura. Depois que sai uma certa insatisfação, porque mostra que existe frustração aqui. Veja só, temperança, 10 de ouros, carta do sol. Então eu compreendo que para mim melhorar, para mim realmente ter essa cura aqui, eu precisei realmente parar de deixar as pessoas tão à vontade em relação à minha pessoa. Eu passo a prosperar quando eu paro de me importar com esses tipos de pessoa que não me acrescentam. Eu melhoro emocionalmente quando eu paro de dar tanta moral, tanta... assim, tudo que eu tenho de melhor para alguém que só rejeita isso, ou para as pessoas que realmente não estão nem aí para isso. Só que agora essa cura está acontecendo, porque você ganhou consciência. E às vezes você realmente precisou ativar esse divino e masculino em você. Trazer um pouco mais esse senso racional para que você saísse dessas emoções tão turbulentas e passasse a ser uma pessoa mais calma. Aqui também pode representar uma pessoa que estimula, incentiva você e faz você reconhecer o seu potencial aqui. Alguém que realmente te dá a visão do que você precisa. Ou alguém que valida você a ponto de você parar de olhar as coisas pequenas e começar a olhar o que realmente vale a pena. Que vocês também podem estar lidando com a energia de Leão. Mas eu realmente sinto que parece assim que os papéis vão se inverter em alguma situação aqui. Também fala a respeito de viagens ou mudanças que, após você retornar desse local, dessa viagem ou desse ambiente, você volta de lá se sentindo melhor, revigorado, revigorada de alguma forma. Só cautela para não ficar muito em cima do muro. Não ficar de um lado para o outro, faça o que precisa ser feito aqui. Ah, mas coitado da pessoa, mas a pessoa passou por isso quando criança, nasceu numa família X, Y. Tudo bem, é compreensível. Mas você não se envolve com uma outra pessoa com a intenção de ficar tratando dos traumas dela. Assim como alguém também não se envolve com você nesse mesmo aspecto. Só que, ok, há uma boa compreensão, um bom senso em relação ao que o outro tem, mas isso não dá o direito do outro me tratar que nem um lixo. Isso não dá o direito da pessoa surtar de repente e vir me chamar a atenção na frente de qualquer pessoa, na frente dos outros. Então é muito importante saber diferenciar uma coisa da outra aqui.
eu sempre pego um aspecto, uma fisionomia de vocês, que é como se vocês tivessem observadores, mas ao mesmo tempo... Sabe quando você olha fixamente para um lugar, você sabe o que está acontecendo, mas você finge que não está sabendo de nada para poder ganhar pontos, vantagens ou tempo? Eu sinto muito isso acontecendo aqui. Tudo bem? Vai ter ganhos. Alguma coisa que está chamando a atenção. Então, sejam cautelosos, tudo bem? Então é isso, Escorpião. Obrigada, se cuidem e que dê tudo certo para vocês. Tchau, tchau.